A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, queremos saudar a todos em mais um programa EBD na Web. Louvamos ao Senhor, pois iniciaremos mais um trimestre, o quarto e último de 2019. O fim do ano chegando, aquela sensação de missão cumprida, de mais um ciclo completado, e isso só é possível, obviamente, com a ajuda do Senhor em nossas vidas. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E com este ânimo, com esta alegria, que possamos iniciar mais um ciclo ensinando e aprendendo a palavra de Deus. Nós, dirigentes, professores, secretários e secretárias de EBD, estejamos reunidos toda semana para dar o nosso melhor dentro da vocação ministerial que o Senhor nos chamou, que é o ensino da palavra. Esse trimestre nós estaremos estudando, como você está vendo aí, o governo divino em mãos humanas, mais especificamente o primeiro e o segundo livro de Samuel, escrito por Samuel. É um momento muito importante, pois, dentre tantas temáticas possíveis, a liderança é sempre um tema importante dentro do contexto eclesiástico, pois nós lidamos com isso todos os dias. Afinal de contas, toda pessoa é um líder ou um liderado. Então é importante nós entendermos como se deu a liderança em determinado momento da história da Bíblia Sagrada. O comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes, do estado do Maranhão. Vamos iniciar então a lição 1, conhecendo os dois livros de Samuel. Verdade prática nos diz que nestes livros aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Vamos passar a leitura do texto proposto para ser feito nas leituras bíblicas em classe, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e os versículos 1 a 8. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Observem, queridos e queridas, que o teor do texto lido é muito parecido com os demais livros históricos. Na classificação atual do cânon sagrado, o primeiro e o segundo livro de Samuel se encaixam no grupo dos livros históricos. Ao longo da história da formação da Bíblia, esses livros não eram divididos. Nós tínhamos 3 grandes livros, que era o livro de Samuel, de Reis e de Crônicas. Era uma grande porção de livros históricos com essas 3 subdivisões. Mas, com o passar do tempo, os escribas e aqueles estudiosos aos quais Deus confiou a organização do cânon sagrado, compreenderam que esses livros deveriam ficar divididos em outros 6, em 3 subgrupos. Então, chegou às nossas mãos o primeiro e o segundo livro de Samuel, que são 2 livros que estão, obviamente, concatenados. Então, o objetivo desta lição é expor estes livros com todas as suas características, apresentando o seu contexto histórico,
sua autoria, a teologia implícita e explícita nesses escritos e, por fim, apontar o profeta, juiz e sacerdote Samuel como um divisor de águas em Israel. Como assim o divisor de águas? Porque Samuel, ele dividiu o tempo em dois. Ele foi uma grande personagem de transição ao longo da história de Israel. Nós vemos que este livro que nós estaremos estudando ao longo desse trimestre cobre um intervalo de tempo de aproximadamente 600 anos. Nós estamos colocando para você sempre aquelas informações que são úteis, né? Então, é importante chamar a atenção que desde a entrada do povo de Israel em Canaã até o exílio babilônico, esse livro histórico vai compreender toda essa passagem de tempo, como uma lição está nos mostrando. Então, seria bom que você, professor, chamasse a atenção dos seus alunos para a grandeza de tempo e, obviamente, a riqueza de informações que estão contidos nesses materiais. Os principais ou as principais personagens, né, que estão presentes neste livro são Samuel, Saul e Davi. Há, obviamente, uma miríade de personagens nos livros de 1º e 2º Samuel, mas esses três formam um tripé muito importante, pois eles estão presentes nesta transição política, social e até mesmo religiosa que houve na nação israelita. É importante nós chamarmos a atenção que Deus é quem vai mover esta transição. O Senhor que, obviamente, sempre está no controle da história. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, que também é considerado um livro histórico, no final do livro, no último capítulo, capítulo 21, e o versículo 25, nós temos o desenho do cenário político que existia sobre o povo israelita. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O comentarista da lição nomeia isso de anarquia. O que é anarquia? É quando em um sistema não há reconhecimento de nenhuma autoridade, não tem ninguém no comando, cada um faz o que quer. E nós sabemos que em um lugar onde não existe uma figura de liderança, uma pessoa que dê a última palavra, a tendência é a bagunça, a desordem, a baderna. E o povo de Israel viveu esse período anárquico e, obviamente, as pessoas se deleitavam nos seus pecados, nos seus prazeres, nas suas intransigências, pois terrenamente não tinham a quem prestar conta. Isso vai mudar. No primeiro livro de Samuel e no capítulo 10, nós vamos ver que Deus começa a mudar a forma de governo e a sociedade israelita. 1 Samuel 10:1, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Esse texto aqui que mostra a coroação de Saul como o primeiro rei de Israel. Mas quem coroou Saul? Pois as monarquias geralmente funcionam à base de uma dinastia. O trono é herdado. E Saul não herdou o trono de ninguém. Por quê? Porque ele foi o primeiro rei. Quem foi então que impôs, que outorgou o cetro a Saul? O Senhor. Então a monarquia israelita era uma monarquia teocrática. O Senhor era quem dominava. O Senhor é quem escolhia os reis. Claro que, obviamente, também seguindo o padrão dinástico, o padrão hierárquico de descendência. Mas nós estamos sempre atentos quando lemos os livros de Samuel e mesmo livros de reis e de crônicas, que Deus estava no comando desta monarquia. E isso vai ser muito bem explicitado no primeiro livro de Samuel, quando nós vemos que é o Senhor quem ordena que o profeta Samuel vá ao encontro de Saul e vá também ao encontro de Davi para ungí-los rei. Então, estava muito explícito isso, que não era uma ação humana, mas completamente uma ação
divina. Então Samuel vai ser esse divisor de águas, pois de um ambiente anárquico passará a um ambiente monárquico, teocrático, e Deus usando ele como um gancho que forma uma ligação entre esses dois tempos. Por quê? Porque Samuel sozinho foi juiz, que era um cargo de governo espiritual. O Senhor levantava um homem para guiar a nação de Israel, geralmente quando uma nação inimiga se levantava contra ela. Depois que chegavam tempos de paz, esse juiz ele já não mais tinha nenhuma tarefa, nenhuma demanda, e infelizmente o povo voltava a pecar, até que o Senhor novamente castigava-os, punia-os com uma nação inimiga e por misericórdia levantava um juiz para libertar o povo de Israel. Esse ciclo vai se encerrar com Samuel. Além de ser juiz, ele também vai ser profeta, num ambiente e num momento em que a palavra de Deus era muito rara, como nós vemos lá no capítulo 3 do primeiro livro e no versículo 1, quando se diz que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E foi aqui que o Senhor levantou Samuel no seu exercício profético e no seu exercício também sacerdotal, haja vista a corrupção do sacerdócio da casa de Eli, e nós estudaremos isso um pouco mais aprofundado mais na frente, tanto o ministério sacerdotal como o ministério profético. É importante também chamar a atenção que Samuel se destacou muito neste ambiente de idolatria, neste ambiente de prostituição, nesse ambiente de falsa religiosidade. Deus usava Samuel no seu tríplice ofício e o texto diz que a sua palavra, a sua personalidade era conhecido desde Dan até Berseba. Trocando em miúdos, era como se dissesse que ele era conhecido do norte até o sul. E ele viajava entre as principais cidades de Israel para resolver as demandas do povo, para aconselhá-los e para trazer, obviamente, a revelação profética que o Senhor sempre estava lhe dando. Então, é importante chamar a atenção para este momento de transição, pois ele vai traçar o pano de fundo da escrita do livro. E logo após, com a rejeição de Saul por causa dos seus pecados, Deus vai instituir novamente um segundo rei. Obviamente que é Deus, porque se fôssemos olhar para uma visão humana, teria que ser um filho de Saul a ficar no seu lugar. Mas o Senhor rejeitou a Saul e escolheu a Davi, que não era descendente de Saul, mas tinha o direito ao trono, porque foi ungido diretamente pelo Senhor. Então, não precisa você, professor, se aprofundar tanto nesses ou nessas personagens, estou falando nessas personagens, as personagens, por questão gramatical, não é? Pois personagem é uma figura feminina, mesmo que seja um homem, ok? Então, não precisa se aprofundar tanto na biografia desses três ou dessas três personagens, pois nós teremos espaço nas próximas lições para fazer isso. Mas é importante chamar a atenção e pontuar algumas características básicas, deixando já justamente links que chamem a atenção do aluno para que ele esteja interessado no conteúdo das próximas aulas. Nós trazemos para você, como você pode olhar aqui ao lado da tela, também um subsídio didático que é muito importante neste primeiro momento. Como nós estaremos trabalhando o primeiro e o segundo livro de Samuel, seria muito bom você trazer o esboço do livro. Você encontra isso em toda a Bíblia de estudo. Não sabemos quais Bíblias você utiliza, caríssimo professor, mas toda a Bíblia de estudo, no início do livro, traz o esboço. Eles nunca são iguais, pois sempre vai trazer a divisão de acordo com a visão daqueles comentaristas, mas eles sempre são congruentes. E é um excelente exercício para você mostrar o resumo do livro. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, nós estamos trazendo aí o esboço que é utilizado por essa Bíblia que eu estou utilizando no momento, que é a Bíblia anotada. E aí nós temos em negrito os principais pontos. O primeiro, Samuel como último juiz. O segundo, Saul como primeiro rei. Então, observe que no primeiro livro, essas duas personagens serão aprofundadas e destacadas pelo autor do livro. E aí, ao longo da parte que é destacada para a narração biográfica de Samuel, nós temos aí desde o início de sua vida e sua chamada, sua guerra contra os filisteus,
Deus lhe usando no ministério de reavivamento em Israel e sua advertência a Israel sobre a exigência de um rei, da instituição monárquica. E você observa aí também versículos que delimitam onde começa e onde terminam esses tópicos dentro do livro. Depois, no segundo momento, destacando Saul como o primeiro rei, o texto vai, biblicamente, mostrar a ascensão de Saul, a sua rejeição, sua substituição por Davi e também a sua rejeição e o refúgio de Davi entre os filisteus. Então você observe aí, nesse material que nós estamos disponibilizando, as delimitações de versículos que você pode estar mostrando ao aluno, até porque é importantíssimo que você, professor, já esteja dominando o primeiro e o segundo livro de Samuel. Então, utilizando um plano de leitura de 3 a 4 capítulos por dia, você conseguirá em poucos dias concluir a leitura desses livros, mesmo antes do trimestre. Eu nunca li o livro, ou eu já li, mas não estou lembrado. Não seria bom consultar apenas aquilo que vai ser trabalhado no próximo domingo? É bom que você, professor, já vá à classe com uma visão holística, panorâmica de ambos os livros. Até porque, eventualmente, o estudante ele pode fazer uma pergunta de algo que está mais à frente. E você mostrará insegurança se de repente não souber responder de forma frequente essas perguntas. Então é importantíssimo que o professor da classe de adultos tire essas primeiras 2, 3 semanas para fazer toda a leitura do livro de Samuel, se ainda não foi feita, para que esteja com essa visão completa e alargada daquilo que espera ao longo do trimestre, ok? Com relação ao segundo esboço, nós apresentamos ele como uma forma de exercício para você colocar, caro professor, para os seus alunos. Então, depois de mostrar o primeiro, exemplificando como funciona, nós agora apresentamos esse segundo esboço. Observe que ele está com espaço em brancos. Então, nós colocamos aí como exemplo a coroação de Davi sobre o reino, começando no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 6. E aí nós vamos ter a sua coroação, a extensão do reino, a entronização de Davi sobre as tribos, tudo isso dentro desse espaço de 5 capítulos. E aí você pode pedir para o aluno completar o esboço. Você pode disponibilizar essa figura, esse arquivo, e você pode para ele colocar, você dá, por exemplo, o tema, por exemplo, a promessa de Deus sobre Davi. Aonde isso se encontra? E aí o estudante ele vai pesquisar num texto bíblico de forma cronológica. Ou você pode dar a referência bíblica e pedir para o estudante pesquisar o que é que está se falando ali. E observem também que eu deixei aí um ponto todo em branco, pois é uma oportunidade também para você ver como várias pessoas, ao ler o mesmo texto, podem captar coisas diferentes. Isso é muito interessante. Se você pegar 3, 4 Bíblias de estudo e for observar o esboço do livro, o conteúdo do livro é o mesmo, mas o destaque que os comentaristas dão sempre são divergentes. E isso vai ser muito importante porque depois você pode pedir para eles compartilharem as respostas e vai se observar que um estudante captou mais um determinado ponto, outro determinado ponto, e isso enriquece até a análise do livro. Você pode deixar uma parte da aula justamente para fazer esse tipo de trabalho. Obviamente que não vai dar para eles lerem todos os 2 livros ao longo de 50 minutos, mas até com a ajuda das epígrafes que estão presentes, né, na maioria das Bíblias, e eles também podem fazer, obviamente, esse trabalho. E se você achar que é mais complicado fazer de forma individual, pode dividi-los em duplas, trios ou em pequenos grupos para fazer esse esboço. Considere isso muito importante e enriquecedor, não só para a primeira aula, que é conhecendo os livros de Samuel, mas, repito mais uma vez, para todo o trimestre, a fim de trazer uma familiarização com esses livros. Então, observe esse segundo esboço, apresente o primeiro como exemplo e utilize o segundo, pedindo que eles construam ou completem esse esboço baseado com o conteúdo que está no segundo livro de Samuel. Falado isto, eu creio que nós estamos bem
adiantados, estaremos bem aprofundados ao longo de nossa aula. É importante também chamar a atenção quem é o autor do livro de Samuel. O próprio Samuel é apontado como o autor do livro. Esse livro aí compreendeu a sua escrita em torno de 130 anos, como nós vamos ver aí, o período em que nós vamos encontrar essa escrita, como está mostrado no segundo ponto, a autoria e data. Então é importante chamar a atenção que Samuel sozinho não conseguiu escrever esse livro, e aí os teólogos, os estudiosos, os especialistas do Antigo Testamento vão dizer que Natã, profeta, e Gate também foram responsáveis pela escrita dos livros de 1º e 2º Samuel. Então, tudo isso são informações que estão presentes na lição e que você, professor, deve reafirmar, pois faz parte desse primeiro contato com os livros de Samuel. E depois fazer um retrato da situação espiritual e religiosa, é o contexto histórico também, no qual os livros estão inseridos. E aí nós temos 2 textos que vão mostrar como aquele cenário era um cenário espiritualmente caótico. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós temos os versículos 22 e 23. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar de vosso mau procedimento. Os filhos de Eli, de linhagem sacerdotal, eram devassos, prevaricavam, se prostituíam, profanavam o ambiente sagrado de culto. No capítulo 7, nós temos ainda um outro texto, e no versículo 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Veja que o ambiente era de depravação espiritual. Se adoravam outros deuses, se faziam imagens, esculturas, idolatria, paganismo, um ambiente de impureza moral e espiritual. E foi nesse ambiente, nesse cenário, que o Senhor levantou a Samuel. Então, destaque que a idolatria e a imoralidade eram pecados dominantes da nação, religiosidade aparente, espiritualidade superficial e sacerdócio descomprometido. Você pode também apresentar essas palavras e pedir para os alunos descreverem o que seria. Pergunte a eles, por exemplo, o que seria uma religiosidade aparente, o que seria uma espiritualidade superficial, o que seria um sacerdócio descomprometido. E após eles apresentarem suas definições, utilize esses textos bíblicos aqui citados justamente para congregar essas concepções e o estudante conseguir traçar este perfil da nação. A teologia nos livros de Samuel também é um ponto que deve ser citado por você, professor, mostrando que houve uma quebra da aliança num período monárquico. O Senhor instituiu a monarquia teocrática para estar mais perto do seu povo, colocando os seus ungidos, os seus representantes diretos para governar. Mas, assim como no caso dos juízes, onde muitas vezes o povo se corrompeu, ao longo da monarquia teocrática também houve uma quebra da aliança. E aí, obviamente, aparecerão as consequências. E o comentarista vai elencá-las. Que consequências são essas? A destruição do templo, das muralhas da cidade e a humilhação dos israelitas em terra estranha através do exílio, do cativeiro babilônico. Então, isso está implícito também na teologia presente no livro de Samuel, quando Deus mostra as consequências do pecado no meio do seu povo. E, por fim, é importante chamar a atenção do ministério tríplice de Samuel, citando aí, obviamente, alguns textos bíblicos. Estamos colocando aí para você, no nosso vídeo, também algumas referências que você pode citar em classe, pedindo para os alunos irem comentando o que percebem, destacando nesses textos quais dos ofícios de Samuel aparecem. O de profeta, o de juiz e o de sacerdote. Então, melhor do que ficar só falando é colocar a mão na massa, é praticar.
E como é que se pratica na escola dominical? Lendo-se a Bíblia, consultando-se a Bíblia, pois esse é o nosso principal recurso didático. Então você tem textos aí no próprio primeiro livro de Samuel, como também em 2 Crônicas, nos Salmos, em Jeremias, em Atos e em Hebreus. E aí você pode também congruir tanto o texto do Novo quanto do Antigo Testamento, ver a leitura que o Novo Testamento faz da personagem de Samuel e com certeza ficará muito bem explicitado para o estudante quais eram esses 3 ofícios. Samuel, irmãos, era um homem muito conhecido, um homem muito querido também de Deus e do povo e muito respeitado por causa da sua integridade moral e espiritual. O Salmo 99 e o verso 6 traz uma breve descrição. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes e entre os que lhe invocavam o nome, Samuel, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Veja que o autor do Salmo 99 coloca Samuel ao lado de Moisés e Arão, como homens que orando e clamando a Deus, Deus ouvia as suas orações. Então, isso mostra a intimidade, o zelo, a ligação que Samuel tinha com o Senhor. Fazendo o que está proposto no comentário da lição, com certeza a aula será muito edificante e trará desejo que os estudantes busquem ainda mais. Sempre falo aqui que a primeira aula do trimestre é crucial para o bom andamento dele, pois sabemos que a primeira impressão é a que fica. Se o aluno chega no primeiro domingo e vê uma aula monótona, entediante, mecanizada, inerte, estática e previsível, com certeza ele não voltará, só debaixo de muita oração. Mas se a aula é dinâmica, cheia de conteúdo, o professor tem propriedade no que fala, dá espaço ao aluno para participar, tenha certeza que no próximo domingo a sua sala estará repleta, não só de um grande número de pessoas, mas principalmente de pessoas interessadas, envolvidas e dinamizadas pelo estudo da palavra de Deus. Encerramos citando o texto áureo retirado do primeiro livro, capítulo 1 e versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Convidamos você também para adquirir o livro Subsídio da Lição, que é um comentário mais aprofundado de tudo aquilo que já está exposto nas lições bíblicas. O livro, também de autoria do pastor Osiel Gomes, trará para você, professor, com certeza, mais ferramentas adequadas para o aprofundamento do ensino em classe. Deixamos aqui a nossa gratidão, o nosso abraço a todos que fazem o EBD na web, desde a produção deste programa até você que está nos acompanhando através das redes sociais. Louvamos a Deus pelas vossas vidas e por todos aqueles que amam, proclamam e praticam a palavra de Deus. A paz do Senhor e um excelente trimestre a todos, em nome de Jesus.